Bom, agora estamos ao vivo. Boa tarde a todos que nos assistem. Boa tarde, Mércia. Boa tarde. Eu sou Gabi, do Observa Pop Rua, quase sanitarista, né? Provável formanda pela Universidade de Brasília, campus da Ceilândia. E hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre o cenário atual, né? Essa relação do Covid, direto de Natal, com a Mércia, que é assistente social, coordenadora do consultório na rua. E ela vai falar um pouquinho para a gente como que está sendo essa realidade, como que é trabalhar diretamente ligada à população em situação de rua, que já não é um cenário fácil em tempos normais, quem dirá em tempos de pandemia, né? E aí, Mércia, eu vou pedir para você se apresentar agora, para todos que estão nos assistindo saber um pouquinho mais de você, tá bom? Tá bom. Muito obrigada, Gabi. Primeiramente, eu queria agradecer esse momento de fala, né, de discussão para o Observa Pop Rua, né, a sua parceria a todo momento, né, nesse momento, nessa situação do convite, e falar o quanto é importante esse espaço, né, para todos os estados, né, estarem falando das suas estratégias, das suas ações, das suas dificuldades e desafios. Meu nome é Mércia, eu sou assistente social, sou coordenadora, estou como coordenadora do consultório na rua aqui de Natal, né? Um consultório na rua que já existe desde 2012, 2011, 2012, na verdade, né? E que tem atuado com essa população nesse contexto de pandemia, né? Particularmente, eu sou formada em serviço social, mestre em serviço social e especialista em saúde da família, né? Minha formação, de maneira geral, é uma formação vinculada à Universidade Federal de Pernambuco, eu sou pernambucana, mas aqui estou como servidora pública, né? E atualmente, além de ser a servidora pública, né, do município, eu também sou professora de uma universidade privada, a Universidade Potiguar, né? Então, eu caminho por esses espaços e fui convidada recentemente, no final do ano passado, do meio para o final do ano passado, para ser coordenadora, para coordenar o programa Consultório na Rua, né? O que foi, logo de início, um grande desafio, mas como eu já vinha estudando, já vinha convivendo com essa temática ao longo da minha formação profissional, eu achei prudente, né, estar militando também pela causa, né, da justiça social e da população de rua aqui do município. Quando eu cheguei aqui em Natal, fui lotada, né, como servidora pública no consultório na rua e, posteriormente, eu fui ser coordenadora. Então, eu falo de um lugar também da execução da política, né, porque eu convivi com essa execução, agora estou como coordenação, mas eu convivi com a execução da política, né, aqui no município, da política não, do programa aqui no município de Natal, né. Para quem não conhece, eu queria contextualizar o consultório na rua, né, porque eu acho que algumas pessoas que estão aqui presentes, né, na live, assistindo, devem não conhecer, né, devem não ter tanta propriedade em relação ao consultório na rua. Então, o consultório na rua é um programa vinculado, né, à saúde, ao SUS, né, o Sistema Único de Saúde, e é vinculado ao Departamento de Atenção Básica, né. Então, nós estamos aí na base da estrutura da rede de saúde, né. Então, nós somos um serviço itinerante que foi criado para o atendimento da população em situação de rua, aquelas pessoas que comumente e vulgarmente são chamadas, né, de moradores de rua. A gente chama de pessoa em situação de rua porque compreende-se que ninguém mora na rua, né? As pessoas vivem uma situação de precariedade em situação de rua, né? E pode ser uma situação momentânea ou uma situação que persista na vida dessas pessoas. E esse programa ele foi criado exatamente para dar conta das demandas, né, dessa população. É uma estratégia do serviço se aproximar das pessoas, tendo em vista que, historicamente, essas populações são negligenciadas, né? Então, população LGBT, população negra, população em situação de rua, né, são populações comumente negligenciadas pelos serviços, e aí não só os serviços de saúde, mas pelas políticas sociais de uma maneira geral. Então, percebendo que essa população tem necessidade de saúde, né, necessidades específicas de saúde, e que tem suas particularidades na forma de acessar
e de conviver, né, com suas práticas de saúde, o programa foi criado. E aí vamos pensar que esse programa, ele vai ser criado, gente, exatamente a partir das lutas populares dessa população também, né, dos movimentos sociais, da ação política, do enfrentamento, para que essa pauta da saúde da população de rua fosse colocada como algo necessário para o Estado brasileiro, né, implementar. Então, muitos municípios aqui do Brasil possuem o programa Consultório na Rua, né, com equipe multiprofissional. Quando nós fomos criados lá nos idos, né, 2011, o programa foi criado pensando na saúde mental, né, o atendimento da população em situação de rua com situações vinculadas à saúde mental. Mas aí a gente percebe, ao longo dessa trajetória, que a população de rua vai muito mais além do que essa questão da saúde mental, né? Nós temos outras necessidades, né? Essa população tem outras necessidades, não sendo exclusivamente um aspecto da saúde mental. Tem isso, mas também tem outras coisas. Então, o consultório na rua foi se ampliando, né? A sua pauta de atuação, as suas atribuições, suas competências foram sendo modificadas ao longo do tempo, porque a gente foi percebendo a partir do trabalho profissional que precisávamos de outras formas, outros instrumentos, ampliar mesmo a nossa prática, né? E o consultório na rua, ele vai ser serviço itinerante, como eu falei logo no início, descentralizado. Algumas pessoas vão dizer que é o postinho de saúde que caminha, né? O postinho de saúde que vai até as pessoas, né? Porque exatamente essas pessoas historicamente não acessavam os serviços, sofriam negligências, não conseguiam, né, se adaptar às rotinas e práticas dos serviços que estão instalados em cada território. E como os territórios são muito amplos, né, e a população de rua também muito grande aqui no Brasil, se percebe essa necessidade ao longo da trajetória nacional dessa proximidade. E aí essa proximidade vai ser feita através de profissionais, né, de nível superior, de nível médio, profissionais técnicos de enfermagem, assistente social, então a equipe multiprofissional, na verdade, né? Então, são vários conhecimentos e vários profissionais que vão estar comungando, né, desse objetivo que é o atendimento da população de rua nos seus respectivos territórios. O consultório de vocês hoje conta com quantas equipes? Aqui em Natal, nós temos 3 equipes, né, no município. Sempre tivemos esse quantitativo, que na verdade é insuficiente, né? E aí eu vou problematizar um pouco disso lá na frente, porque é um aspecto que inviabiliza, né, uma abordagem mais ampliada no processo de trabalho do consultório na rua. Porque para o consultório na rua ele ser efetivo, né, ele precisa de corpo profissional. Sim. A gente não pode se enganar, né, que um assistente social, que um psicólogo isoladamente, ele vai conseguir dar conta das demandas dessa população. Então, a equipe multiprofissional é exatamente uma equipe para dar uma maior cobertura e, de fato, conseguir ser eficaz nas respostas que a população de rua necessita, né? Então, esse aspecto multiprofissional, ele é extremamente importante. E quando a gente relega ele a segundo plano, a gente vai ter muitas dificuldades, né, de operacionalizar o que o próprio programa exige do consultório na rua e o que a população de rua também vai exigir no seu cotidiano, né? Porque a verdade é nua e crua, vamos dizer assim, né? Então, quando a gente não tem uma equipe consistida, quando a gente não tem possibilidade de ampliar a atuação no território, nós estamos também vulnerabilizando, né, o processo dessas pessoas, de acesso à saúde, de acesso e permanência, né? Porque não é só acessar os serviços de saúde, né? Não é simplesmente acessar, é também ter acesso à permanência desse serviço de saúde, né? Para responder às suas necessidades longitudinais. Então, é um acompanhamento longitudinal, um acompanhamento de longo período, né? Então, nós temos usuários que nós acompanhamos por diversos anos, vamos dizer assim, porque, de fato, há essa necessidade do acompanhamento e de uma atenção longitudinal, porque é uma população que tem muitas complexidades e que a gente não consegue solucioná-las, né, de uma maneira amplificada, vamos dizer assim, de um dia para a noite. Eu gosto de dizer assim, a gente não consegue solucionar essa situação, até porque o nosso modo de produção, que é o nosso modo de produção capitalista, ele não permite, né, que essas superações sejam dadas de uma maneira
efetiva para todos, de uma maneira igual e equitativa, né? Vamos entrar um pouco, então, nessa questão, que eu ia mesmo problematizar agora, né? Falando dessas questões de que eles têm essa necessidade e tudo mais, aí vamos entrar na questão do cenário atual. Quais são, então, as mudanças que você tem visto, as diferenças, as barreiras, assim, os enfrentamentos, né? O que está precisando ser feito para superar e tudo mais? Pronto. No contexto do Natal, como eu falei logo no princípio, nós temos 3 equipes que cobrem 3 territórios, né? Então, a gente tem mais um território que é descoberto, que é a Zona Norte de Natal, que, historicamente, aqui na cidade, é um território marcado por grandes contrastes sociais, né? Muita pobreza, muita desigualdade, muita favelização, e poucas resoluções nesse sentido, assim, né? De políticas públicas, né? Existe a cobertura da atenção básica nesses territórios, mas o consultório na rua, por não ter uma equipe maior, né? E por essas equipes que existem estarem consistidas, a gente fica impossibilitado de ampliar o nosso papel no território. O contexto de Covid só veio salientar os nossos desafios, né? Então, de maneira geral, a gente tenta se articular, inclusive com outros municípios e outros estados, para tentar entender o que danado está sendo feito, né, nos outros locais. Porque como o governo federal da gente, né, não estabeleceu um norte, né, cada município, cada estado foi estabelecendo seus próprios critérios e suas formas de atuação em relação à Covid. Então, a gente não teve nenhum suporte do governo federal no sentido de debater essas situações, né, essas situações relacionadas ao Covid. Isso nos gera muitos prejuízos, né? Porque numa situação de calamidade e de emergência, a gente precisa do maior suporte possível do governo, né, dos governos, dos municípios e do governo federal de maneira geral. A gente precisa de um norte enquanto política pública. Então, cada município foi tentando se adaptar às realidades e estudar. É como se fosse trocar o pneu com o carro andando. Foi mais ou menos isso, né? Cada município foi tentando lançar suas próprias estratégias, inclusive com as redes de cuidado com essa população. Aqui em Natal não foi diferente, né? Então, esse carro andando, realmente, ele está acontecendo ainda, e a gente cada vez mais tem tentado solucionar essas situações. De maneira geral, tem sido muito profundo os processos de reflexão aqui em Natal, porque tem unido essas redes, né? Então, a assistência social, a saúde, a sociedade civil, o governo do estado, as secretarias e os comitês, né, do governo do estado, que vão para além do município, tem buscado encontrar soluções coletivas, né, para pensar a situação da população de rua. No contexto nacional, nós vamos ter ações das mais diversas possíveis. Nós vamos ter ações que não existem, como estratégias diante da Covid, alguns municípios não conseguem implementar, né, uma base fortalecida para pensar a condição da população de rua no contexto de Covid. Outros municípios lançam mão, né, de pensar estratégias de um isolamento mais amplo, no sentido de alugar quartos de hotéis, né, possibilitar o aluguel social, possibilitar algumas medidas relacionadas à política de assistência. Aqui em Natal, a estratégia foi montar abrigos temporários, né? Assim, a macroestratégia, vamos falar assim. A macroestratégia do município foi lançar a mão de abrigos temporários, né, em alguns territórios aqui do município, para o atendimento dessa população de rua. Foi uma estratégia que, a princípio, né, chamou muita atenção da comunidade, vamos dizer assim, geral, porque pensou-se que seria a solução, né? Mas ela é parte de estratégias maiores que precisam ser implantadas de maneira mais solidificadas, de maneira mais ampla. No contexto do consultório na rua, o primeiro desafio foi garantir com que esses profissionais tenham condições de trabalho, né? Então, perceber que esse profissional ele precisa estar protegido, né? Ele precisa estar com seus insumos, né? Não é só ir para a rua, é ir para a rua com segurança, porque também não dá para que o nosso profissional adoeça, né, nesse processo.
Então, o primeiro desafio foi realmente conseguir perceber como é que esse profissional ele vai estar no território de maneira protegida, minimamente, né, qualificada para fazer o seu serviço. E isso aí a gente conseguiu alcançar de uma maneira bem mais tranquila. E as nossas ações foram ações que foram para ampliar a vigilância no território, né? O monitoramento, principalmente dos sintomáticos respiratórios, daquelas pessoas, né, que porventura podem estar com o Covid. E a nossa preocupação em relação a esse monitoramento é muito grande, porque a população em situação de rua é uma população que não tem acesso à alimentação com frequência, que não tem acesso à água, que não tem acesso ao álcool em gel, que não tem acesso à máscara, né? Essas medidas, tidas como medidas essenciais para as pessoas, elas acabam sendo difíceis de ser implementadas no contexto da população em situação de rua. Porque se a gente não tem água para beber para essa população, como é que a gente vai ter água para lavar as mãos, né? Como é que uma pessoa que não tem acesso à alimentação, ela vai conseguir pensar em como conseguir álcool em gel para limpar suas mãos, como pensar em ter máscaras para se proteger. Então, o Covid, na verdade, esse danado desse Covid, ele nos impôs pensar a igualdade de maneira muito mais ampla. Na verdade, ele escancarou as nossas desigualdades sociais. Que não adianta medidas higienistas, né, individualizantes e individuais, para essa população de rua, que é uma população de rua que vive muitas vezes de forma coletiva, né, em grupos, inclusive para se proteger. Então, como é que a gente pensa em fique em casa? Vamos pensar a estratégia, vamos ficar em casa, e essa população de rua não tem casa. Isso é a pura contradição que a Covid vem trazendo. Isso é um contraste social muito forte. E como é que a gente consegue proteger essas pessoas, sabe? Isso é uma pergunta que a gente faz até hoje. E eu acho que é uma pergunta que todo o território nacional tem pensado. Como é que a gente leva a saúde, se a saúde não é só saúde e doença, se a saúde é acesso à habitação, acesso à alimentação, acesso aos bens e serviços sociais, né? Pode falar, Gabi, você quer falar? Eu queria te perguntar o que o consultório vem fazendo de novo, assim, para ajudar, porque você falou essa questão da máscara, do álcool, né? Aí, assim, como que vocês estão fazendo para poder se virar? Porque às vezes nem sempre tem os recursos e tudo mais, e aí, como vocês estão se virando? Para a equipe, né, a gente tem esse recurso, mas a gente não tem esse recurso para os usuários. Mas a gente consegue articular, na verdade, a sociedade civil, principalmente os movimentos, o Movimento Nacional de População de Rua, que tem sido grande parceiro, né, na entrega desses insumos. E aí é quando a gente consegue andar, consegue perceber a efetivação de algumas medidas de orientação do próprio Ministério da Saúde. Mas é insuficiente, porque quando a gente tem um sintomático respiratório aqui no município, a gente não tem um serviço para esse sintomático respiratório a não ser a UPA, né? Só que o sintomático respiratório, que o sintoma ele é leve, ele precisa de isolamento domiciliar, e nós não temos esse isolamento domiciliar. Os abrigos temporários, eles são abrigos coletivos. Dentro desse abrigo coletivo... Cabe quantas pessoas, mais ou menos? Só para eu não esquecer. Olha, são 3 abrigos, por enquanto, né? 3 abrigos coletivos, com capacidade de 50 pessoas. Mas aconteceu algumas situações de evasão, porque a gente está falando de isolamento social em um abrigo com pessoas que, inclusive, fazem uso de drogas, né? Com pessoas que têm problemas de saúde mental. E, a priori, quando foi aberto esses serviços, não foram pensados esses aspectos em minudência, sabe? Como é que essas pessoas iam ter acesso ao cuidado da saúde mental, à redução de danos. E isso gerou muita evasão, né, nesses serviços. Eles não conseguiram continuar. Quem continuou, de fato, foram aqueles que foram acessando, inclusive, as articulações que o consultório na rua foi implementando ao longo do tempo, né? As articulações junto à rede de saúde mental, as articulações com as unidades básicas de saúde, né? Com os hospitais, com as UPAs, com o SAMU. Essas pessoas que foram ficando, né? Foram pessoas que hoje estão protegidas,
E a nossa preocupação atual não são com essas pessoas que estão protegidas, na verdade, são as pessoas que continuam em situação de rua, porque não querem ir para abrigos, ou porque não podem, ou porque não conseguem, né? Porque tem pessoas que não querem, tem pessoas que não podem continuar nesses espaços por diversos sentidos, e tem pessoas que não conseguem, exatamente porque tem essas questões relacionadas, né, ao consumo de drogas, as fissuras, as abstinências que acontecem, né? Então, não é só lançar mão de abrigos. Na verdade, isso tem nos ensinado que o abrigo, ele é essencial, mas é necessária a articulação intersetorial muito mais fortalecida, né? E aí o carro andando, é isso que eu estava dizendo lá no início, a gente foi implementando as medidas a partir do que a gente foi percebendo nas necessidades, porque antes era pensar a Covid para a população de rua, agora é pensar as diversas complexidades dessa população de rua, né? Porque essas outras demandas de saúde, elas não desaparecem com o Covid, né? Elas continuam, e elas se complexificam, porque todos os serviços estão voltados para o Covid, né? E as necessidades de saúde dessa população vão para além disso. Então, nossas ações estratégicas estão pensadas no monitoramento desses sintomáticos respiratórios no território, né? É pensar como essas pessoas, elas vão viver um contexto de que não se infectem ou possam infectar, né? Outras pessoas possam ser um meio de infecção e proliferação também, que ainda não foi sanado, porque nós não temos espaço para sintomáticos respiratórios leves, né? Uma outra luta que o consultório na rua participou foi que logo no início do Covid, o Centro Pop foi fechado aqui, né? O Centro Pop ele foi fechado, porque como o Centro Pop aglomera pessoas diariamente, né? É rotativo, acabou se fechando o Centro Pop. E ao longo do tempo a gente foi percebendo, a sociedade de maneira geral foi percebendo, e os serviços também que lidam com essa população foram percebendo que precisa de centro pop. Na verdade, a gente precisa ampliar os centro pops no município, porque antes do Covid nós tínhamos um centro pop e um albergue para um município de 800 mil habitantes em média, né? Então não dá para fechar um serviço nesse momento. E como a gente poderia estar adaptando esse serviço? E aí o consultório na rua foi essencial, por ser um serviço de saúde, para orientar esses serviços que não são da saúde a como conduzir o processo de cuidado, né, dessas pessoas, sem necessariamente fechar o serviço. Fechamento de serviço não é a estratégia. A estratégia é a gente se amparar de medidas de cuidados e proteção, né, e de prevenção também. Então, isso foi um outro elemento importante da nossa ação profissional, que ajudou, inclusive, a consolidar esse Centro Pop como um serviço garantidor cada vez mais de políticas públicas, né, de acesso aos bens e serviços públicos. Pode falar, Gabi. Não, é que você tinha falado do MNPR, né, que tem sido parceiro da sociedade civil, aí eu ia pedir para você concluir esse pensamento em relação a como vocês estão fazendo nos utensílios para a população em situação de rua. Desculpa, Gabi, você repete essa última fala tua, porque deu uma parada aqui. É só por conta que, para você concluir, esses parceiros em relação aos utensílios para a população em situação de rua. Isso. A gente tem conseguido, né, enquanto movimento, e aí eu falo porque eu sempre tenho uma comunicação muito boa com o movimento, com o Vanilson, né, é um movimento que tem sido essencial, inclusive, para a angariação de alimentos, de donativos dos mais diversos que estão sustentando, né, essa população. Quando surgiu a Covid, aqui no município tem muitos grupos religiosos, né, do terceiro setor mesmo, que fazem distribuição de alimentos, sopões solidários, né, marmitas, enfim. Quando chegou a Covid, todo mundo parou, né? Todo mundo parou esses serviços de entrega. E a gente começou a perceber a fome, né? A generalização da fome dessas pessoas. E aí a cidade muito mais parada, muito mais esvaziada, essa relação com o dinheiro também se perdeu, né? E na verdade, ficou uma situação dramática, né? A situação ficou dramática porque quem tem fome tem pressa. Sim. E um dos tensionamentos, né, em relação a isso, na forma de debater essas questões, foi de construir
estratégias para que não se parasse esse tipo de atividade, esses tipos de ação no território, que, na verdade, a gente qualificasse essas ações, mesmo não sendo consultório na rua, mas a gente participou no sentido de orientar, né, de conduzir alguns processos para que essas ações não parassem, não fossem estacionadas, né, porque, na verdade, essas ações são essenciais. Natal tem essa particularidade, depende bastante da sociedade civil, né, para algumas medidas mais imediatas. Então, a sociedade civil é muito atuante aqui. Quando a sociedade civil recua, há, de fato, um impacto social para essa população. Essa população começa a não ter acesso, porque como a gente só tem um centro pop e um albergue, quem é da Zona Norte, por exemplo, não tem acesso a esse serviço. Quem é da Zona Sul também tem dificuldade, né? Além dos conflitos territoriais que estão ligados à violência. Então, o Movimento Nacional de População de Rua foi um grande articulador e um grande debatedor conosco sobre a necessidade de retorno desse serviço de uma maneira adaptada, né? Obviamente, com menor número de pessoas, obviamente, com muito mais cuidados no manuseio, na entrega. E ainda bem que nós conseguimos o retorno de algumas dessas atividades. Então, a gente já consegue perceber uma diminuição, né, de demandas relacionadas a essa fome mais intensa, né? Uma outra medida que foi que nós construímos junto ao governo do estado e junto com a Secretaria de Assistência e também ao Movimento de População de Rua foi possibilitar a gratuidade, na verdade, a gratuidade do restaurante popular, né? Então, o restaurante popular, ele semanalmente estabelece, né, um quantitativo e os serviços territoriais itinerantes, né, consultório na rua, abordagem social, ficam estabelecendo essa entrega, né, de possibilidade de acesso ao restaurante popular. Então, a gratuidade, ela está existindo, é uma das medidas, mas mesmo assim insuficiente, porque territorialmente esses restaurantes populares, eles não estão em todos os locais, né, eles não são tão acessíveis para outras pessoas. Então, a gente depende muito da sociedade civil nesse sentido, né? Inclusive no sentido de abrigamento temporário dessas pessoas para a proteção do cuidado, né? Do cuidado em relação à Covid. Então, nós temos alguns parceiros que nós levamos orientação, levamos vacinação, levamos testes rápidos, e eles acolhem essas pessoas de uma maneira organizada, de uma maneira qualificada, né? Tendo o suporte da rede municipal de saúde e de assistência. Então, são esses elementos. Mas, de maneira geral, o que já era insuficiente, né, no contexto, no cotidiano de Natal para a população de rua, se tornou cada vez mais insuficiente no contexto de Covid. E nos impôs pensar que daqui para frente a gente tem que pensar em fortalecer as políticas que lidam com a população de rua aqui do município de Natal. E você, como assistente social, o que você tem visto assim que tem mais te marcado indo para a rua, né, nesse mesmo contexto? O que mais nos marcou no início, né, foi o aspecto da fome, de fato, né? A demanda por comida foi algo que nos marcou no início de uma maneira bem que nos afetou enquanto equipe, na verdade, né? A nossa preocupação, como é que a gente, na verdade, é o seguinte: como é que a gente orienta uma pessoa a lavar as mãos, né? Como é que a gente orienta uma pessoa a usar máscara e essa pessoa está com fome, né? Essa pessoa não consegue nem refletir sobre sua vida, né? Então, esse foi o principal desafio e foi, na verdade, a principal demanda que a gente teve que debater, inclusive, no Conselho Municipal de Saúde, no Conselho Municipal de Assistência. A gente teve que levar para os conselhos, né, para a sociedade civil debater isso e colocar no colo, realmente, né, das políticas, dos serviços, das secretarias, que era necessário, né, esse cuidado, porque as pessoas não podem até não morrer de Covid, mas podem morrer de fome, né? Então, essa questão da fome também é um marco muito grande na sua trajetória de coordenadora, né? Porque você tem que correr de um lado para o outro para poder
garantir isso, porque, igual você falou, pode não morrer de Covid, mas ou pode estar com fome, né? Tipo, ninguém sabe como que funciona. E aí, teve até uma pergunta aqui, falando o seguinte: o que seria, então, eficaz para a população em situação de rua, mediante, assim, a sua visão, né? O que seria o CAIS? Eficaz. Eficaz. Isso. Então, tem alguns cenários nacionais que são bem interessantes, né? Em relação à Covid, se a gente está falando de isolamento social, essa coisa do aglomerar pessoas no mesmo lugar é muito complicado. Então, se a gente for pensar no plano do ideal, tá, gente? A gente pensando no plano do ideal, era ampliação dos aluguéis sociais, era ampliação, uma parceria com a rede de hotéis, pousadas, enfim, como alguns municípios já têm pensado, já têm dialogado sobre isso, já têm tensionado, né, as entidades do Estado para estar pensando, né, para estar estabelecendo. Só que isso é no plano do ideal, se for pensar no contexto Covid, né? Se a gente for pensar no contexto Covid. Se eu for pensar na população de rua de maneira geral, a gente vai ter que pensar em redistribuição de renda, em reconstrução de algumas bases da nossa sociedade. Se a gente for pensar na política da população de rua, e se a gente for pensar mais ainda na vulnerabilidade social e indigência dessas pessoas, a gente tem que pensar em outras bases sociais. A gente tem que pensar na luta pelo não desmonte das nossas políticas sociais, porque é isso que está acontecendo. No contexto de Covid, o que tem sido, né, de fato, eficaz é ampliação do centro pop, né, ampliação das possibilidades de albergamento para além de alguns pontos da cidade, indo para os pontos mais subalternizados da cidade mesmo, né, pensar nessas parcerias, né, que são possíveis e alguns municípios estão fazendo, e principalmente implantar um espaço para que os sintomáticos respiratórios leves eles consigam ter o acesso, né, ao isolamento social, à quarentena social, enfim, né, porque não tem como você ter um sintomático, que é um possível Covid, ficando na rua. Isso para a gente é um grande problema que a gente ainda não conseguiu solucionar, que a gente tem levado para as instâncias realmente de deliberação dos conselhos de saúde, municipal de saúde. Eu acho que a questão, então, dos, assim, não só dos utensílios, mas da falta de recurso dificulta muito o trabalho de vocês do consultório, eu digo assim, dos profissionais em geral, né? Porque perguntaram, como que você definiria um bom trabalho da equipe do consultório na rua? Em parte você já falou, por conta que vocês são 3 equipes, mas se viram como podem, né? Mas se você pudesse falar um pouquinho em relação a se tivessem recursos, o que vocês fariam a mais, assim, para o pessoal? Gente, se a gente tiver recurso, a gente faz muita coisa, né? E a gente, sem recurso, já faz muitas coisas também. Porque uma coisa é a dimensão material, né? Não adianta também ter material e a gente não saber o que é a necessidade dessa população de rua, né? A gente precisa ter o material, precisa ter a equipe, mas a gente também tem que saber dialogar a partir dessas necessidades, que é uma dificuldade que a maioria dos serviços possuem, né? Não conseguir apreender quais são as necessidades. Às vezes, as unidades possuem diversos recursos, né? Recursos dos mais tecnológicos possíveis, mas não conseguem dialogar com a população de rua a partir do que eles necessitam. E a gente acaba sendo mediador dessa relação, sabe? Porque eu não sei dialogar com uma pessoa que é diferente de mim, né? Que eu classifico como diferente. Né? Então, uma boa atuação é uma atuação que consegue perceber as demandas dessa população. E aí eu vou dar um exemplo. A gente, inclusive, está atendendo, já chegou outras demandas, que foi pensar como vai atender os refugiados indígenas né, que não falam a nossa língua, que são venezuelanas, e não falam nem o espanhol e não falam nem o português. Então, isso está sendo um desafio que a gente vai ter que planejar essa próxima semana, né, de como acessar essas pessoas, para que a gente não tenha... E aí, o acesso, né, um bom trabalho, como a colega perguntou aí, um bom trabalho é um trabalho que tem sensibilidade
tenho uma sensibilidade crucial para lidar com essas pessoas, com esses sujeitos, que são sujeitos que têm particularidades, que têm especificidades, né? Não adianta eu ter um termômetro, um oxímetro, né? Ter tudo e não conseguir ter a capacidade de escutar e de perceber quais são essas demandas, a capacidade de me reinventar a partir das demandas particulares de cada sujeito. Então, a primeira capacidade que um bom consultório na rua tem que ter, e que eu sei que no âmbito nacional nós temos, né? Nós temos boas equipes de consultório na rua, não é fácil trabalhar no consultório na rua, é a capacidade de escuta e de compreensão de que esse outro, ele não pensa igual a mim, ele tem necessidades diferentes das minhas, né? E uma capacidade que é uma capacidade, e nós, como consultório na rua, precisamos ter uma capacidade, uma boa e excelente capacidade de articulação intersetorial, né? Todo mundo é parceiro, todo mundo deve ser parceiro, né? Dessa rede de cuidado. Embora muitos digam que não é comigo, que isso é coisa do consultório da rua, mas os serviços precisam ser chamados e tensionados a responder às demandas desses usuários, seja nos mais vários níveis, né, da rede, enfim. Então, um bom trabalho, né, do consultório na rua é aquele bom trabalho que consegue perceber esses sujeitos em seus contextos, né? Inclusive, manter um processo de vinculação com essas pessoas, né? Sem ser colonizador, sem ser estigmatizante, né? Sem ser excludente. Então, o nosso principal papel é perceber que nós somos um ponto de inclusão social para esses sujeitos, né? E mesmo sem recursos suficientes, sem possibilidades, né, materiais, a gente consegue fazer muita coisa quando a gente se vincula, de fato. Inclusive, com essas ausências, né, uma das estratégias que a gente lançou mão também foi, já que a gente tem uma equipe que está bem consistida, que só tem o técnico de enfermagem e a psicóloga, o que é que a outra equipe pode fazer para auxiliar esse território desses outros amigos, né? Como é que a gente vai, inclusive, mudar os nossos horários de trabalho para acessar pessoas que não são acessadas durante o horário de trabalho, durante o período que a gente não está atuando. Até isso a gente teve que pensar, né? Mudança de horário de trabalho, inclusive fazer uma própria rede de suporte entre as próprias equipes. Então, hoje, por exemplo, agora 4h38, tem 2 equipes que estão tendo suporte uma para a outra, fazendo teste rápido em abrigos, teste rápido de hepatite, HIV e sífilis. Então, vejam que ser uma boa estratégia, ela precisa de insumos, mas ela precisa de pensar criticamente a realidade. Sim, isso que eu ia te perguntar agora, essa questão mesmo do plantão que você comentou comigo, e eu fiquei curiosa. Como que está sendo essa distribuição? Só para você falar um pouquinho mais dos horários. Então, nossos horários, eles estão bem malucos, né? Na verdade, eles estão de acordo com as necessidades do território, né? A gente primeiro teve que sentir esse território, teve que sentir essas necessidades. E aí, quando a gente tem um monte de abrigo, na verdade, um monte não, tem 3 abrigos e um centro pop, as demandas começam a chover porque aglomerou um monte de demandas junto. Sim. Né? Então, a gente teve que pensar em como ser maleável e flexível para conseguir atender essas demandas. Então, a partir da disponibilidade, obviamente, dos profissionais, né, sem escravizá-los, né, sem fazer com que eles atuem de uma maneira, né, para além das nossas capacidades, a gente teve que mudar alguns horários. Né? Então, tem equipes que atuam durante o dia, no outro dia atua durante a tarde, e assim por diante. E equipes que forjam suportes, né? Então, se eu não tenho uma psicóloga numa equipe, então o que é que a outra equipe pode estar nos auxiliando? Obviamente que isso não é o nosso ideal, mas é o possível, né? É o possível. A gente está pensando em crise humanitária, né? E quando a gente pensa em crise humanitária mesmo, está falando de 13 mil pessoas morrendo no Brasil. Né? Então, a gente tem uma crise humanitária e uma crise ética urgente, que a gente precisa tentar solucionar da melhor forma possível, fazendo realmente malabares. Né? A gente vive nessa contradição de tentar buscar eficiência, mas reconhecer também os processos que ainda são precários, né? Que ainda necessitam de maior cuidado. Mas, mesmo diante disso, eu acho que a gente tem conseguido ir além do Covid, a gente tem conseguido ir além dessas fronteiras, a gente tem conseguido garantir muito mais o que a gente já garantia,
sabe? A gente conseguir fomentar muito mais a dimensão da saúde no território. Maravilha, excelente. O Arnaldo, ele até perguntou uma questão que você estava falando ainda há pouco sobre o MNPR. Ele perguntou se tem atuação na política da região. Sim, né? Aí você pode falar um pouquinho mais sobre? Perdão, cortou, desculpa. Se o Arnaldo, ele falou um pouquinho, ele fez uma pergunta sobre o que você falou um pouquinho, ainda agora. Ele perguntou se o MNPR tem atuação na política na região. Atuação política na região, né? Aí você até comentou um pouco, e aí eu queria que você falasse o que tiver mais para falar sobre isso, sobre a questão do MNPR, da política e de Natal. Gente, o MNPR, eles são, assim, grandes parceiros, né? Eles estão em todos os espaços, eu fico impressionada, eu digo, gente, eles estão em todos os espaços de discussão, né? Como são articulados, de fato, né? E eles facilitam muito, inclusive eles nos inserem, né, enquanto consultório na rua, nesse poder de articulação. Então, eu sou chamada direto pelo MP, pelo movimento, né, para fazer parte desses processos de discussão. Eu não sei se ele quis perguntar sobre política partidária, não sei se foi isso, mas se a gente for pensar a política de uma maneira mais ampla, né, nas dimensões das relações humanas, o movimento ele é fundamental. Na verdade, o movimento ele consegue fazer o diagnóstico de realidade. Na verdade, eles falam de um lugar que são deles, né? Eles falam de um lugar que eles participam, de onde eles vieram e de onde eles são. Né? Tipo... É diferente da minha fala enquanto profissional de assistente social, uma fala técnica, né? Uma fala mais técnica mesmo. Eles falam de um lugar que eles viveram. Então, nada melhor do que uma pessoa que vive ou que viveu essa condição para falar sobre isso. Então, é um movimento que tem sido fundamental na articulação entre esses setores. Na verdade, eles são os grandes mediadores, né? Eles fazem mediação entre a política de saúde, a política de assistência, as entidades religiosas, né? Inclusive, eles possuem um diálogo com todas essas entidades que atuam. Eu, pelo menos, desconheço o diálogo que eles não possuem com essas entidades que atuam com a população de rua. Porque, de fato, eles são bem mergulhados nesse processo, sabe? E eles, inclusive, aí nesse momento, a gente tem dialogado, eu tenho dialogado muito com o Vanilson, né, no dia a dia, que é uma das representações do movimento, e discutido as formas de atuação em algumas medidas, né? A forma como eles geram apoio nos abrigos, porque eles, inclusive, estão apoiando os abrigos temporários, né? Eles entregam cigarro, eles vão lá, levam lanche, né? Coisas diferentes, levam orientações, e tem sido bem bacana isso, mas é muito complicado, eles ficam bem sobrecarregados, na verdade, né, também, com isso, mas eles são atores que eles não só chamam para o diálogo, como também eles implementam ações no território, ações de entrega de alimentação, de busca dessas alimentações. Então, é uma atuação política, não partidária, né, mas uma atuação política no sentido de ser um grande mediador e um grande auxílio no nosso território, inclusive para fazer o diagnóstico e trazer para a gente, né, um outro olhar, um olhar muito mais profundo sobre a realidade. Não sei se eu respondi a pergunta. Sim, não, ele tinha perguntado política no geral mesmo, mas você até exemplificou a política de saúde, né? Isso. E aí tem também as outras, né, de habitação e tal, mas acho que deu para responder bem. Aí deixa eu só tirar uma dúvida. Você é coordenadora dos consultórios do município de Natal, geral, assim, né? Isso. Isso. E aí a gente falou um pouquinho no começo sobre os desafios e as superações, né? Aí Isso. agora, vamos tocar um pouquinho na outra parte, né? Na parte que vem sendo mais gratificante, assim, do lado bom. Se bem que você já falou muito, mas bem pessoal mesmo, assim, que você tem para falar sobre. Gente, olha, bem pessoal, assim, tá me ensinando muito, né? Assim, tá ensinando muita gente o que é uma crise humanitária ocasiona no território, né? Qual o impacto disso? A gente aprende muito nesse contexto. Está sendo, inclusive, muito interessante, porque a gente está sendo tensionado a pensar mais, a sair da caixinha, sabe? A sair desse lugar, assim, do mais do mesmo. Eu vivo pensando assim, meu Deus, o que é que dá para fazer, como garantir, né?
Meu questionamento agora é como dialogar com os refugiados da Venezuela, né? Como pensar essas realidades? Porque essa Covid, ela abriu realmente todos os leques, né? De mostrar as nossas fragilidades. Isso aí eu não falo só como consultório na rua, não, mas em contexto nacional. Sim. Ela abriu esse leque, mostrou as fragilidades. E como é que a gente lida com as fragilidades quando a gente já está frágil, né? Quando a gente já está frágil. Isso é muito complicado. Isso me remete a pensar de que não há ação técnica sem ação política. Não há ação profissional sem a dimensão ética e política, né? A dimensão da luta, né? E essa dimensão da luta pela classe trabalhadora mesmo. A dimensão da luta pelas pessoas que são negligenciadas pelo Estado, que não conseguem acessar de alguma forma, né, os serviços que nós comumente acessamos, né? Então, isso tem nos ensinado que a gente tem que lutar, de fato. Não é só ser um profissional de ponta, né? Não é só ser um profissional que executa, ou que pensa, ou que coordena. Não é só isso. É militar por isso também. É militar para que eu tenha um serviço, que eu consiga fornecer um serviço de qualidade, mas militar para que as pessoas não vivam em situação de rua. Porque é um absurdo a gente naturalizar, né? E achar que um ou dois serviços vai conseguir dar conta de uma condição histórica, de uma condição social, né? De extrema desigualdade. Então, esse Covid ele traz essa consciência política muito importante, pelo menos para mim, né? Eu sinto muito isso. Eu sinto muito isso, que a militância, né, nesses espaços de conselho, espaços de debate, dos mais diversos, os comitês, enfim, esses espaços são espaços de que a gente precisa lutar, precisa se colocar na linha de frente das correlações de força, né? A gente precisa estar nesses espaços. A gente não dá mais, nesse contexto de Covid, a gente só pensar em nós, a gente precisa pensar no coletivo mesmo, né? A gente precisa sair dessa caixinha. É isso. E você tem alguma média, assim, do percentual da população em situação de rua, se já apareceu algum com Covid, ou com sintomas que estão internados, que chegam até vocês no consultório? Até agora, a gente teve um falecimento, né, por Covid, né, que foi confirmado, né, que está confirmado mesmo. Teve um falecimento, era uma pessoa que tinha tuberculose, que a gente chegou a fazer exames, e quando a gente estava iniciando o tratamento dele, ele deu entrada na UPA e veio a falecer com suspeita de Covid. Então, até agora, foi isso. Mas, nesse meio tempo, alguns outros já foram embora também, no sentido de realmente falecerem, mas a gente não sabe se de fato foi Covid ou não, não teve essa confirmação ainda via exames. E sintomáticos respiratórios, eu não vou dizer assim o cálculo exato para você, mas já teve alguns, muitos, mas não confirmados como Covid, né? Não confirmados como Covid. Porque o sintoma respiratório do Covid é muito parecido com o da pneumo e da tuberculose também. Então, na verdade, esse contexto Covid fez a gente diagnosticar muito mais e ficar muito mais atento ao aspecto da tuberculose, né? Que é algo que, assim, é massificado na população de rua. Então, nos abrigos, por exemplo, quando começou a ideia dos abrigos, né, misturou-se sintomáticos respiratórios sem sintomáticos respiratórios. E isso fez com que a gente ficasse muito mais atento, não só ao Covid, mas também às outras doenças respiratórias, que, se for associado ao Covid, pode ter um índice maior de óbito, né, de problemas. Então, por exemplo, a gente está fazendo testes, acelerando muito mais os processos de teste, né, de tuberculose, aqui no município, inclusive possibilitando o acesso à medicação e ao tratamento, nos abrigos e nos territórios de maneira geral. Então, são muitos sintomáticos respiratórios, né, muitas tosses, muitos espirros, muita febre, né, um ou outro com esses sintomas, mas nenhum até agora com esse diagnóstico, a não ser esse que faleceu, né, nenhum com o diagnóstico certo, fechado, de que é Covid. A gente tem esses sintomáticos. E uma das coisas, quando esses usuários, eles são encaminhados pelo consultório na rua, né, que a gente leva para o serviço de saúde de média ou alta complexidade, ou então até da rede básica mesmo de saúde,
uma das medidas que foram implantadas, que pelo menos a gente tenta, né, que aconteça, é que as unidades, principalmente as unidades básicas de saúde, assim que esse usuário sintomático respiratório entra no território, no serviço, ele tem acesso ao teste de tuberculose, aquele famoso teste do escarro. Porque se não for COVID, né, pode ser tuberculose. E se for tuberculose, também é uma doença que é transmissível e que é facilmente tratável. Então, essa pessoa pode ter acesso, deve ter acesso a também esse exame. Entendi. Nesse cenário, vocês estão indo para a rua mais equipados, né? Agora, máscara e tudo mais, né? E aí eu queria saber um pouquinho como que eles estão reagindo quando a equipe chega, assim, porque agora vocês sorriem com os olhos, né? E aí, como que está sendo a reação deles, tanto no território quanto nos abrigos? Porque algumas pessoas dos abrigos ficam um dia por ali e tal, o pessoal do território caminha, roda e depois volta, né? Menina, isso foi um problema, assim, logo do início. Até nisso a gente teve que pensar, né? Porque primeiro a gente começou com a máscara, né? Aquela máscarazinha e tal. E isso já gerou uma situação, né? Porque a população não estava em isolamento, né? A população estava começando a compreender, é uma população geral, né? Estava começando a compreender o que danado era isso, esse cenário. E como assim, vocês, um grupo de pessoas com máscara, né? E isso gerou muitos problemas, porque a relação com a população de rua é uma relação de muita proximidade, inclusive física, né? Sim. Abraços, apertos de mão, né? A sentar na rua com as pessoas, na calçada, né? Então, é uma relação de proximidade, uma relação de vinculação olho no olho, né? Então, quando isso aconteceu, foi um impacto. E qual é a nossa função nesse momento? A nossa função é esclarecer o porquê, né? O porquê de estar todo paramentado assim, todo protegido, né? E no sentido até de proteção dos profissionais, mas também do próprio usuário, porque a gente acaba se comunicando com várias pessoas, né? E aí esse cuidado muito, muito mais redobrado em relação à desinfecção dos locais, né? Do carro, enfim. Um novo protocolo de cuidado, né, em relação às infecções do Covid. Tudo isso foi implantado logo do início. Mas há um estranhamento, sim, há um incômodo, sim. Mas muitos desses usuários já conhecem, já são vinculados com a gente, né, já tem uma relação de proximidade. Nos abrigos, eles estão muito mais cientes, porque isso já tem sido abordado com muita frequência com eles, né. Inclusive, os próprios profissionais do abrigo, eles acabam precisando utilizar máscara, luvas, né? Eles acabam precisando utilizar alguns desses instrumentos. No território é que é algo mais difícil de mediar, mas não impossível, né? Não impossível porque há uma relação de confiança, e quando há uma relação de confiança, há a possibilidade de fala e de orientação. Inclusive, a gente está fazendo algumas entregas de máscaras, porque o governo do estado acabou conseguindo algumas doações, né, da sociedade civil. Então, a gente acaba distribuindo máscara de tecido, orientando sobre a limpeza, a higiene. Alguns pontos da cidade, umas entidades, né, religiosas colocaram pias e torneiras itinerantes, né, fabricadas por eles mesmos. Então, a gente acaba utilizando desses espaços, né, para inclusive orientar eles e fazer a entrega desses insumos. Não, é interessante, eu fiquei, caraca, muito legal. Uma coisa que Natal já tá marcando, né? Eu colocando. Questão de banheiros também, já tá colocando ou não? Foi só assim mesmo? A gente tem, inclusive, debatido isso, né, nos conselhos, nos espaços, né, que aí vem várias pessoas para essas reuniões online, né, que é Ministério Público, Defensoria, o movimento, entidades religiosas, as secretarias, sempre tem representações desses locais. E uma das medidas, né, que eu debati bastante, assim, com o Vanilson, do movimento, porque meu contato com o movimento é muito com o Vanilson, tá? Eu sempre porque a gente tem esse contato muito junto, assim, é um contato muito próximo, de debater mesmo, de pensar as coisas. Enfim, a gente tem expôs nessa necessidade do município, de maneira geral, articular os banheiros, né? Articular locais de banho, articular locais de pias mesmo, mas ainda não foi implementado. Essa implementação das pias é uma iniciativa do terceiro setor mesmo, das entidades religiosas, que tem nos ajudado bastante nesse sentido, tá?
É importantíssimo as estratégias que eles estão implementando no território, né? Então, assim, realmente não é o suficiente, como também a gente não é suficiente, mas é o que tem salvado demais nessa população de rua. É aquilo que tem possibilitado esses critérios higiênicos, né, que o próprio isolamento impõe. Mas ainda nós não temos. O que temos é no centro pop, né, o banheiro, o chuveiro, né, isso tá aberto novamente, né, isso foi uma conquista muito boa. Entendi. E em relação aos abrigos, tem algum pré-requisito para poder ficar ou como que funciona? Olha, até onde eu sei, não tem esses pré-requisitos, não. O pré-requisito é ser população de rua, né? Então, precisa ser população de rua, precisa estar desabrigado, vamos dizer assim, né? E não tem critérios de idade. Uma das coisas que a gente estabeleceu como sendo importante via reuniões com os conselhos municipais de assistência e de assistência de saúde, né, nessas reuniões coletivas, foi a necessidade de que os abrigos aceitassem famílias, porque no início não era aceito família, né? Não tava tão organizado nesse sentido. Então, a gente levou esse debate, né? A Secretaria de Assistência acolheu isso, né? Acolheu essa demanda, e agora tem abrigos que já aceitam, né? Então, a gente tem abrigos só focados em mulheres, temos abrigos que aceitam família, e temos abrigos masculinos, né? Mas a diferença, essa distinção de sexo, né? E ser população em situação de rua. Esses são os critérios, né? E se for sintomático respiratório, tem que passar por uma avaliação médica nas unidades básicas de saúde ou nas unidades de urgência e emergência, a depender da gravidade do caso, né? Aí precisa realmente dessa avaliação. E os internos, eles têm alimentação, tem acesso à alimentação, tem acesso ao banho, tem acesso à dormida, né? Que foram abrigos temporários colocados em escolas, né? Foram escolas que estão suspensas aulas, então, como estratégia inicial, foi possibilitar o abrigamento das pessoas em escolas, né, do município. Caraca, muito legal, interessante. Pois é. E em relação... Pode falar. Não, pode falar você. Em relação a essa questão, assim, né, das diferenças, tem mais algo para falar sobre isso? Natal tem uma população grande, assim, de trans que moram na rua? Como que funciona? Não tem uma população, a gente tem uma população, né, de mulheres, tem alguns trans, sim, né, tem algumas pessoas trans, mas a gente, eu sempre faço uma comparação, né, mas em relação ao Recife não é igual, né, em relação à realidade de onde eu vim, não é igual, né, mas a gente tem. E aí a preocupação, né, com esse público é um público que, dentro do processo de viver em situação de rua, eles são os mais estigmatizados, né? Aqueles que mais sofrem violência, aqueles que são mais, de fato, vulneráveis a situações de tragédia, né? Porque é uma condição de estigma mesmo, você ser trans, você ter que se prostituir muitas vezes para sobreviver, né? Até isso a gente tem que prestar atenção no território, porque, de fato, essas pessoas existem, mas se o olhar não for atento, é como se elas não existissem, né? Como se elas não fizessem parte da existência humana. Isso é muito doido, né? Porque a gente não consegue se atentar a esses sujeitos. É como se houvesse um bloqueio. Mas os abrigos, eles aceitam, né? Aqui no município, não tem essa distinção de gênero, de acesso à distinção de gênero e tal. Aqui a nossa população de rua, ela é muito flutuante. É uma cidade turística, né? Então, é uma cidade meio porto, meio cais para muita gente, né? Não só para a população de situação de rua, mas a população de maneira geral. É uma população que transita muito, né? Então, a população em situação de rua daqui tem muitas pessoas que são fixas, mas muita gente que vem de fora. Então, a gente atende pessoas que são da Argentina, da Venezuela, do Chile, né, de outros países, inclusive, que ficam em situação de rua por diversos motivos, né,
e que é uma população também que vai embora, que vai para Mossoró, que vai para Caicó, que vai para Fortaleza, vai para Recife, vai para os inúmeros estados e países que nós possuímos, né? Então, é uma população muito flutuante, principalmente em alguns territórios, por exemplo, a zona sul daqui do município, tem muito dessa transição, né? Mas como a gente está em contexto de Covid, acabou que muita gente foi embora, né? Quem não era daqui acabou indo. E aqueles que já estavam habituados ao contexto de situação de rua aqui de Natal, acabaram ficando. Alguns foram para os abrigos, outros ficaram nos territórios, né? Muitas mulheres nos territórios, a gente tem muito mais homens do que mulheres, mas muitas dessas mulheres ainda continuam no território, né? Algumas outras recorreram, né, a alguns familiares que, embora tivessem vínculos fragilizados, conseguiram ser uma rede de apoio para essas pessoas. Então, a gente tem um público muito diverso, né? Mas essa questão da população trans aqui não é tão incipiente, embora ela exista. Ela, de fato, existe e, de fato, ela é extremamente vulnerável. Entendi. Cortou, Gabi. Não estou conseguindo te escutar. Caramba. Voltou? Voltou, agora voltou. Aquele bugzinho. A gente está indo para a reta final, aí eu vou te perguntar da política, mas antes disso, você quer acrescentar alguma coisa sobre o Covid em relação à assistência, ao consultório, à rua no geral, antes da gente passar para a parte da política? Acho que o que eu tenho que acrescentar é que a gente tem que seguir na luta mesmo, né? A gente tem que seguir nesses espaços, não só nos espaços técnicos profissionais, mas nos espaços, nas instâncias de deliberação e nas instâncias de pensar essa política para a população de rua. Que os ensinamentos, na verdade, inclusive de melhoria da intervenção intersetorial entre os serviços, ele continue pós-Covid, né? Ele não deve ser feito só durante o processo de Covid. Na verdade, ele é necessário em todos os contextos, né? Nos contextos melhores e nos contextos piores. Então, segundo, que, de maneira geral, a população reconheça a importância desse serviço, né? Um serviço que trabalha com pessoas negligenciadas pela sociedade, mas que também é negligenciado dentro da estrutura das políticas sociais. Veja que coisa, né? A gente trabalha com pessoas negligenciadas e nós também nos tornamos negligenciados. Então, por isso que eu acho importante esses espaços de voz, porque faz com que a gente exista, saia da escuridão, né? Sim. E a gente precisa fortalecer esses espaços dentro de um governo, né? De uma estrutura neoliberal que desmonta as políticas sociais. A gente pode perder o programa. O programa não é para sempre. Ele não está para sempre. A gente pode perdê-lo. E se a gente perde, pessoas morrem. Verdade. Né? Então é isso. Entendi. Maravilhosa. Vou falar então agora um pouquinho da política, é até um assunto que eu venho batendo bastante, como eu te falei, né, meu TCC e tudo mais. A política completou 10 anos, né? E aí eu não sei com quanto tempo tem que você estar trabalhando com a rua. Mas, independente, você já tem muito conhecimento sobre isso. O que você teria para nos falar sobre? Se tem sido eficaz, o que precisa ser melhorado, se tem acesso, se não tem. Aí voltado para Natal mesmo, né? Olha, com certeza ela é eficaz. Não tem como dizer que tem um programa que lida com essa coisa. Gente, é uma coisa, é uma bandeira mesmo da minha vida, da minha vida, sabe? E aí, a eficácia, gente, não está só nos números. Embora os números já demonstrem, isso a gente não tem, né, que discutir mais, porque a gente tem, na verdade, números, né, que já demonstram impacto positivo de um programa desse nível, de uma política nacional para a população de rua. Se ela não está boa, eu sempre digo isso para todas as políticas sociais, para todos os meus alunos no dia a dia. Não sei se bugou, Gabi.
Você está paralisada aqui. Não sei se é, deixa eu ver se volta. Vamos ver se volta. Voltou. Eu sempre digo aos meus alunos, assim, nos espaços de discussão, que não é porque a política ela não é a melhor que a gente deve desmontá-la, né? Na verdade, os desmontes são estratégias, eles são estratégicos, né? No sentido de que quanto mais desmontada a política, o programa for, melhor é para as estratégias de Estado mínimo, né? Do neoliberalismo. Então, de maneira geral, de âmbito nacional, falando o programa em âmbito nacional, ele é extremamente fundamental para essas pessoas, né? Essas pessoas têm acesso a tratamentos básicos, dos mais básicos, através das estratégias de consultório na rua. A gente está falando de sobrevivência humana, sabe? A gente está falando de vida. É a capacidade de você ter acesso à sua vida através de uma intervenção do Estado, né? De uma implementação do Estado. Aqui em Natal, ela é igualmente eficaz e potencial, né? Ela tem um potencial muito grande, exatamente porque a gente tenta, pelo menos a gente tenta implementar aquilo que o próprio programa e a própria Política Nacional de População de Rua estabelece. Acolhimento humanitário, né? Acolhimento humano, respeitando, inclusive, os princípios da política de humanização do SUS, né? Então, a gente tenta, de fato. Agora, diante das necessidades do território, diante de um diagnóstico dessas necessidades, a gente precisa ser fortalecido, sim, a gente precisa de mais profissionais, a gente precisa de mais equipe, né? A gente precisa fazer muito mais interlocução e intersetorialidade com as redes locais, né? Então, não é porque é eficaz que ela é suficiente, ela ainda é insuficiente, e é insuficiente em âmbito nacional, né? Exatamente porque a política tem sido desmontada, né? Até porque o SUS tem sido desmontado e desfinanciado. Então, isso vai impactar no nosso fazer profissional, né? É uma escada rolante. Então, se lá embaixo se lá em cima tem um desmonte, consequentemente, a nossa atuação vai sofrer com esse desmonte. E isso passa por nossas escolhas, né? Por nossas escolhas políticas também. Que tipo de sociedade a gente quer, né? Que tipo de sociedade a gente quer? A gente quer uma sociedade que os nossos governantes falam que é uma gripezinha, ou a gente quer uma sociedade que pensa os sujeitos, que pensa sobre a vida dos sujeitos, né? Então, em Natal, o contexto de Natal é um contexto de muita luta, né? O consultório na rua está na linha de frente, né? Do processo de educação em saúde, de acesso à saúde, de permanência, enfim. E a gente, obviamente, precisa melhorar os serviços. Quanto melhor, que ótimo, né? Que ótimo. E essa é a nossa luta. Grandes guerreiros. Nós somos. Então, e deixa eu te perguntar, para a gente fechar assim, né? O que é a rua para você? Para você, Messi? Ai, deixa eu ver. Rua é vida, né? Rua é vida. Rua é onde a coisa pulsa, sabe? Rua é conexão. A gente consegue se conectar com o mundo através da rua, né? E a rua também é muita precariedade. É uma vida também precária. É uma vida que, na verdade, é muito contraditório. Você gostar muito do consultório na rua, gostar muito da política para a população de rua e perceber que ela é resultado dessas próprias desigualdades sociais, né? Se não fossem as desigualdades sociais, não fosse a precariedade social, a gente nem precisava trabalhar na rua, né? Porque as pessoas, a gente poderia trabalhar em outra coisa, em qualquer outra coisa, mas a gente não ia trabalhar na rua. Então, para mim, além de ser vida, além de ser precariedade, a rua é uma contradição. A rua é a contradição social, né? É onde a gente fomenta um trabalho humanizado, mas também percebe que as desigualdades, né, nos atravessam no contexto de trabalho e no contexto de vivência. Então, a rua é contradição.
Fala. Então, antes de agradecer, eu quero te perguntar se você quer deixar algum recado, se quer acrescentar alguma coisa de modo geral, assim. O pessoal que não conseguiu assistir a live, depois vai ficar salva, né, na página, aí depois vão poder assistir. Enfim, pode ficar à vontade, aí depois eu agradeço. Tá bom. Eu queria agradecer novamente, agradecer quem está assistindo, agradecer o convite. Esse convite, como todos os que a gente tem recebido, né, é sempre muito especial, porque a gente leva uma mensagem, né, a gente coloca o nosso ponto de vista, a gente entra na guerrilha, vamos dizer assim, para expor, né, e dar visibilidade. Então, aqueles que se interessam, aqueles que desejam atuar, que têm a sensibilidade para estar nesses espaços, né, nós precisamos nos unir. Essa é a mensagem da Covid, né? Além da tragédia, ela nos coloca o imperativo da união mesmo. Não da união pensando na solidariedade, sei lá, cristã, religiosa, seja lá o que for, mas no sentido de justiça social mesmo, sabe? Então, quem se interessa, quem compreende, a gente tem que ir para a trincheira mesmo, de pensar a justiça social. E como profissional, às vezes tentando correr desse trabalho, porque faz a gente sofrer muito também, às vezes querem correr, às vezes pensando se está fazendo certo e tal. Como profissional, eu fico, sei lá, sempre sendo chamada para essas coisas, sabe? De ir para as trincheiras. Eu acho que a rede social é ir para as trincheiras mesmo. E aí eu tomo sempre isso, sabe? Acho que isso é o bacana do momento. Então vamos para as trincheiras. Foi maravilhoso saber um pouco mais da realidade de Natal, porque, como eu havia comentado, né, no começo da nossa live, nós estamos em um momento muito difícil, então a gente precisa realmente se unir e a gente está usando as redes sociais mesmo, né, esse mundo digital que a gente tem, para poder compartilhar um pouco, para as pessoas poderem sair também um pouco da rotina, de saber o que está acontecendo em outros locais, enfim. E vindo diretamente de você que está atuando com a rua, que trabalhando no consultório, que é assistente, foi maravilhoso a gente saber de tudo. Assim. Em nome do Observa, quero agradecer muito, muito mesmo. Todas as respostas, enfim, todos os seus pontos de vista, tá? Quero dizer que foi maravilhoso. Que tenhamos grandes chances de nos reencontrar novamente, né? Todos unidos, para que isso passe logo e a vida volte ao normal. Obrigada mesmo. Um beijo no seu coração e qualquer coisa, o Observa está aqui presente. Tá certo. Um cheiro, viu, Gabi? Foi massa, foi muito legal. E obrigada, Observa. Tamo junto. Obrigada, tamo junto. Tchau, tchau, Messi. Tchau.